Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Pastor Alan, estamos começando mais um MJ. Eu tenho a certeza de que Deus vai nos abençoar e vai falar muito ao seu coração também. Daqui a pouco vamos falar com o convidado, vamos mostrar o convidado, mas antes gostaria de apresentar a vocês a Vitória, nossa co-apresentadora também. Boa noite, Vitória. Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal de casa. Gente, eu tenho certeza que o senhor vai abençoar muito o programa de hoje, porque nós estamos aqui com o Vini. Ele foi vice-campeão mundial do Free Fire e eu tenho certeza que hoje ele vai abençoar as nossas vidas contando um pouquinho do testemunho dele para nós. Amém, que bom. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer, sou o Vini. Fiz muita coisa sendo profissional de Free Fire, competi em vários lugares, Rio de Janeiro, México, Uau. Singapura, que foi uma cidade incrível de conhecer, mas eu acho que o mais importante de verdade foi ter voltado para Cristo. Amém. E continuar uma carreira junto com Ele, que aí realmente foi algo diferencial na minha vida. Antes da gente falar um pouquinho do seu testemunho, da sua conversão, sabe, de estar ligado a Cristo de novo, você pode explicar um pouquinho pra gente do que é esse mundo dos games? Eu vi que você falou aí que você foi para alguns países de modo geral, inclusive Singapura é um dos lugares que eu quero muito conhecer. Dizem, é muito bom. Você pode até dizer que o aeroporto lá parece uma coisa de outro mundo, né? Eu acho que... Não, é bizarro lá, tá ligado? Tipo, o primeiro aeroporto que a gente pousou foi o do Catar. Aí, aquele ali, isso mano, já foi. Parece um shopping, é um bagulho imenso. Eu não consigo explicar o quão legal é um aeroporto, sabe? Você fica meio assim pra falar, pessoal, mas como é que é um aeroporto tão legal? Só tem avião e nada mais. Exatamente. Não, lá parece que tem um shopping, lá você compra um monte de coisa, tem loja da Apple, tem loja de... Nossa, tem até carro lá. Eu fiquei, meu Deus, mano, que é isso, cara? Dormir lá, sei lá, sala VIP é muito boa. Nossa, meu Deus. Mas, bom, falar um pouco sobre o universo dos jogos, né? Na minha época, os jogos eles não estavam tão estourados assim. Você tinha o CS e o LoL, que já eram profissionais, só que não tinha nada muito... Tipo, organizado assim? Com tanta visibilidade, sabe? O LoL ele teve bastante visibilidade lá em 2010, mas aí depois ele foi abaixando e se manteve ali em 30 mil, que é pessoas assistindo em live, né? No caso, uau. 30 mil, 20 mil. 30 mil pessoas assistindo em live. Exatamente. Tipo, ao vivaço, assim. Ao vivaço. Só que aí quando chegou o Free Fire ele tava batendo 500 mil, meu Deus. 800 mil, 1 milhão de pessoas assistindo ao vivo o Free Fire. Caramba. Isso foi em 2019. Uau. Aí 2020 aumentou mais por causa da pandemia, 2021 aumentou um pouco mais, aí 2022 foi baixando, 2023... Mas o universo dos jogos, ele é algo muito imersivo, sabe? Porque você conhece pessoas de todos os estados, de todos os países, você conversa, você joga, você consegue, tipo, ser o que você quiser praticamente, sabe? Você pode ser um caminhoneiro, nossa, muita coisa. Mano, é legal, tá? Joguinho de caminhão é muito legal, tá? Você pegar a estradinha assim, nossa, filho, é mó show. Eu acho interessante, você falou que literalmente você consegue estar imerso a um mundo que, por exemplo, você não viveria na sua realidade. Sim. E dentro disso, você acha que os jovens hoje em dia estão vivenciando isso para fugir um pouquinho dos paradigmas do dia a dia, da vida deles no dia a dia, para conseguir, sabe, ter um contato com um mundo que para eles seriam o que eles quisessem ou poderiam fazer o que eles quisessem? Não, com certeza. Isso é sem sombra de dúvidas, até porque às vezes a nossa realidade é meio pesada, sabe? É meio dura. Quando você sai de casa e vai para fora, ou até mesmo dentro de casa. Por isso que tem alguns jovens que provavelmente não saem nem do quarto, entende? Fica no quarto, prefere jogar, porque lá você consegue selecionar quem vai ficar contigo, entendeu? Por exemplo, eu caio numa sala, eu caio com a Vitória, caio com o Alan, pô, não gostei da Vitória, mas gostei do Alan, entendeu? Então eu posso simplesmente não jogar mais com a Vitória e ficar jogando só com o Alan. Que tem um chat mais indireto. Exatamente, né? Porque tem um fit melhor, a gente consegue conversar, a gente ri, a gente brinca, a gente faz isso, faz aquilo, a gente zoa e eu me sinto livre desse jeito, entendeu? E além disso, a gente tá fazendo algo que nós dois gostamos, que é jogar. Seja Free Fire, seja um jogo de Fórmula 1, simulação de avião, que você, tipo assim, pô, queria ser astronauta, não consigo ser astronauta. Pô, quero ser piloto, não consigo ser piloto. Mas no jogo eu consigo, entendeu? Tem até, você pode comprar, volante? Eu não sei se é volante que fala, né? Eu acho que sim. Mas você pode comprar volante de avião, os botãozinhos, manche, tudo que você pode comprar. É o manche. É manche que fala?
Creio que é manche de avião. Então. Até navio, barco, você também pode controlar, fazer. Então, é muito imersivo. A pessoa ela pode se perder ali. Mas isso só acontece quando normalmente você não tem nada lá fora que te agrade mais, entendeu? Você não tem um ciclo de amizade muito bom, ou então os amigos que você faz lá tá dentro do jogo, então você sai para ficar com eles e volta para ficar com eles de novo, entendeu? E aí você não consegue se desenvolver do lado de fora, nem com a sua família, nem com estranhos, porque uma coisa que eu percebi que eu era muito tímido antigamente, e agora eu não estou podendo mais ser, eu percebi que a comunicação, falar com pessoas estranhas, te evolui, faz você ser alguém melhor. Por exemplo, se eu conversar com o pastor Alan, eu vou ter uma visão totalmente diferente do que ele acredita, como ele acredita, uma visão de Deus que eu nunca tive, porque ele passou por experiências que eu também nunca passei. Então, a partir do momento que você sai um pouco e você conversa, é algo que realmente faz você ter uma liberdade maior com as pessoas. Você fala mais alto, as pessoas te acham um pouco mais confiante, as pessoas gostam de ficar com você. Mas quando você não encontra isso, você não faz isso, você vai pro seu jogo e fica na sua zona de conforto. Aí lá você é o top, lá você é o bom. Nossa, eu passei muito por isso. Nossa, jogando, meu Deus, eu era muito bom. Eu entrava pra jogar, todo mundo me elogiava, o pessoal, todo mundo me chamava pra jogar com eles, tá ligado? Eu não falava quase nada, eu era super tímido, mas eu jogava tão bem que todo mundo me queria lá, tá ligado? Perto de você. Exatamente. Só dentro desse contexto que você falou, me chamou a atenção que você falou assim, eu conseguia falar, ou as pessoas, né, conseguem falar mais com quem tá dentro do jogo, no mundo deles, e não com a família, ou com os amigos do lado de fora. Então eles meio que invertem o valor da coisa. Sim. Eles são minha família, os meus amigos, e aqui são os estranhos que eu não conheço. Sim. Então, não sei se você passou por isso, mas como que hoje você, conversando com as pessoas, pode lidar com essa situação ou indicar uma ajuda para as pessoas que estão vivendo esse mundo de interação, onde eu interajo com quem está em outra parte do mundo, mas não consigo interagir com as pessoas que estão assim, a metros de mim, centímetros de mim? Então, aí eu vou contar uma experiência que é mais própria minha, eu não sei se vai encaixar para todo mundo que está aí assistindo a gente, mas o que eu posso dizer é que Deus, Ele me conhece tão bem que Ele sabe exatamente como me fazer explorar as coisas. Porque eu não sou muito do tipo autodidata, sabe? Tá aqui sentado, vai lá e faz as coisas e tal. Não, eu olho para Deus e falo, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor tem que me despachar, entendeu? Você tem que me dar um chute na bunda, tá ligado? E falar, vai, entendeu? E basicamente sempre foi assim. Eu tava na escola, aí era sempre... Ele me fez ser, qual é o nome? Um dos líderes do Grêmio. Grêmio. Não sei porquê, entendeu? Não faço ideia. Nem sei se existe Grêmio hoje em dia nas escolas. Eu acho que Pegou não o tem. Eu peguei o Grêmio ainda. Você pegou? Mas Tem eu quantos não anos? sei. Eu tenho 21. Caraca, 3 anos atrás. Então, É. eu peguei, eu acho que na minha escola acabou o Grêmio em 2010, eu acho, porque a galera era meio bagunceira demais. Tá. Entendi. Você era do Grêmio? Eu não era do Ele Grêmio, era da mas eu era bagunceiro. Não, eu era o cara quietão que ficava lá no fundo da sala, porque eu era maior, não podia ficar na frente, né? Aí eu fazia o meu dever de casa, colocava o capuz e dormia. Aí saía o professor, entrava o professor, eu ia lá, fazia lá, colocava o capuz e dormia. Eu era esse tipo de cara, pra vocês verem como é que eu era tímido. Sim. Não tinha convívio e tal. Só depois de um tempo que aí eu comecei a ter, que aí eu aceitei a Jesus Cristo, né, tal, aí mudei minha forma, tô mais sorridente, né, o Sim. sorriso formosinho o rosto, parei de ficar com capuz. E como que foi essa transição de você aceitar Cristo? Foi depois de tudo isso que aconteceu nos jogos? Não, foi Ou bem teve, antes. você era cristão e aí você voltou? Então, eu nasci em berço evangélico, meus pais sempre foram evangélicos. Com 14 anos eu me batizei e aceitei Jesus Cristo como o único verdadeiro Salvador. Antes disso eu só dormia na igreja. Aí eu fui pra lá onde me desviei. Aí depois eu voltei em 2022. No final de 2022, ali pra 23. Assim, claro que a gente não vai colocar o peso sobre isso, mas você acha que estar dentro desse mundo dos games, na lounge, foi um dos motivos pelo qual você perdeu o foco em Cristo e talvez essa separação da lounge foi o que fez você voltar para Cristo? Então, é uma boa pergunta, sendo bem sincero. Essa última pergunta foi uma boa pergunta. Assim,
como é que eu vou explicar? Já ouviu falar que quando você quer conhecer alguém, ter poder a essa pessoa e tal, e aí você conhece essa pessoa? Então, eu sempre fui muito de boa. Eu sempre gostei de ser muito certinho, sempre gostei de obedecer, sempre gostei de fazer as coisas certas, porque eu sabia que existia recompensa. Então, tipo, eu era bem nessa. Pô, se eu não irritar meu pai, eu sei que ele fica de boa comigo e tá tudo certo. Se eu não irritar Deus, ele fica de boa comigo e eu sei que tá tudo certo. É tipo isso. Então, eu sempre segui minha vida nesse nível. Só que existiam pecados que o pessoal chama hoje em dia, que é pecado doméstico, né? Que você de estimação, pecado de estimação. E eu tive um, que era, no meu caso, eu tinha problema com conteúdos adultos. Então, eu sempre tive esse problema. Eu continuava na igreja, continuava fazendo as coisas e tal, mas eu sempre tive esse problema. Existiu um episódio na minha vida que me fez ter um bloqueio de ficar expondo, né, essas coisas para outras pessoas. Então, eu fazia tudo que eu podia fazer de bom, mas essa parte era muito complicada para mim. E aí, a partir do momento que, eu fiquei famoso, ganhei dinheiro, estava fora de casa, entendeu? E eu tinha toda a liberdade que eu quisesse, não tinha meus pais, não tinha igreja, eu estava lá no meio de pessoas que para eles eram completamente normal fazer o que eles quisessem. E aí eu demorei mais ou menos 1 ano, e depois, porque eu passei 18 anos da minha vida na igreja, então eu demorei 1 ano me segurando lá, falando, não vou fazer coisa errada. Mas aí depois de 1 ano não deu, porque é muito tempo sem orar, sem falar com Deus, sem ir para a igreja, sem ter contato com meus pais, porque querendo ou não, você precisa de alguém para te ajudar. É o que a palavra fala, é melhor 2 do que 1, porque quando um cair, o outro levanta. E eu não tinha ninguém. Então, eu tinha eles, que estavam caídos. Então, eu só tinha que fazer o quê? O que a palavra também diz, que é questão de um cego guiar outro cego. Né? Exatamente. Então, você estava vendo que não tinha condição mais de estar ali naquele ambiente, porque você estava perdido em si mesmo, né? Sim. Então, eu vendo essa questão, eu enxergo da seguinte maneira, que você precisou dar um passo atrás, ou talvez 2 atrás, porque, era um boom do momento, para depois você ter algo que é mais precioso do que talvez uma fama, né? Que é Jesus. Então, isso é realmente algo que me fez pensar muito, porque quando eu voltei para a igreja e as coisas começaram a dar errado para mim, eu falei, Deus, qual foi, mano? Não é possível, sabe? Eu fiquei, poxa, cara, eu passei todo esse tempo aí, tudo dando certo e tal, aí agora começa a dar errado, por quê? Entendeu? Por quê? Eu não estava entendendo qual era o motivo de Deus fazer isso, ou por que ele deixou ter essa experiência, sabe? Se ele sabia que eu ia me afastar tanto dele. Eu fiquei sempre me perguntando por que isso aconteceu. E, assim, o papo tá incrível, mas agora a gente vai pro intervalo comercial e já a gente volta com mais um pouquinho do MJ em nome de Jesus. Bem-vindos de volta ao nosso programa, gente. O assunto está muito legal, então nós vamos continuar aqui falando sobre o processo de conversão, que você deu uma palhinha pra gente antes. Continua o assunto, que a gente está muito curioso para saber o que o senhor fez, essa transformação que ele fez na sua vida. Certo. Então, eu fiquei pensando, né? Por que o senhor deixou isso acontecer, sabe? Porque quando eu tava na minha igreja, na minha cidade, tava tudo tranquilo, sabe? Não tinha problema nenhum, teoricamente, sacou? Então, eu fazia tudo bem, todo mundo gostava de mim, eu era uma boa pessoa, eu ia e tal. Eu não mudei esse meu lado. Eu sempre gostei de ser muito honesto, muito justo, não mentir, etc. Sempre gostei de fazer as coisas certas, mas eu tinha esse meu lado que era mais complicado. E o que me fez realmente voltar para a igreja foi exatamente isso. Eu voltei, né? E eu mantive muito bem o que eu queria, conversei muito com Deus, Ele me revelou várias coisas, me deu vários sinais. Cara, eu me senti tão abraçado. Só que aí depois eu entrei em outro time e eu fui ficar longe, afastado de novo. Mesma coisa. E eu fiz de tudo. Teve uma oração que eu fiz, que eu acho que nem passou do céu, mas tipo assim...
eu tava na moto, assim, pilotando. Aí eu falei, Deus, meu Deus, eu preciso, Deus. Não vou falar o quê, né? Mas, tipo assim, eu preciso, entendeu? Cara, eu tô doido, Deus, eu tô maluco. Não é possível. É difícil, cara. E Deus parece que ouviu. Ele olhou pra mim e falou, então tá bom, você quer? Vai lá, tá ligado? E aconteceu. E deu problema, mano. Nossa, eu fiquei tão triste, cara. Eu fiquei tão triste quando deu esse problema. Aí, depois daquilo, eu fui lá, tratei tudo bonitinho, pá. Falei, mano, vou pegar firme agora, entendeu? Aí eu falei, eu quero me livrar dessa coisa. Eu não sei como, mas eu quero me livrar disso. Aí eu comecei a assistir Luciano Subirá. E bem na época que eu comecei a assistir Luciano Subirá, era a época que ele tá falando de jejum. Aí eu falei, nossa, mano, não acredito que era isso. Aí ele falava de jejum, falava como que tinha que fazer, como que era, tal, etc. Eu fui pesquisar um pouco, aí ele falou que os fariseus faziam acho que 3 jejuns por semana. Eu falei, mano, não é possível, velho. Que eu tô aqui, os caras lá que era chamada, tipo, raça de víbora, tá ligado? Fazia isso. Eu falei, não, nem a pau. Comecei a fazer um dia. Já começou, pelo menos. Já comecei. Eu fazia toda quarta-feira, eu fazia 24 horas de jejum. Legal. E todo começo de mês eu quis me espelhar muito no Luciano Subirá. Ele falava que todo começo de mês ele fazia 7 dias. Aí eu falei, vou começar com 1. No próximo mês eu vou com 2. No próximo mês, 3, 4. O máximo foi o 4 que eu consegui. Comecei a passar mal, falei, Deus, 4 tá bom, né? 4 tá legal. 4 tá legal. E toda semana, 24 horas na quarta-feira. E isso me ajudou muito. Cara, eu me sentia o Superman, mano. Era bizarro, era muito bom. Então, quando aconteceu esse episódio, em tudo que me aconteceu, eu vi que eu tinha que ser diferente, sabe? Eu não podia ser igual, eu não podia ser normal. Eu tinha que olhar pra mim e falar, pô, Deus tem um propósito na minha vida. Deus sabe quem eu sou, Ele sabe que é difícil trabalhar comigo, Ele sabe que pra me movimentar, Ele tem que me colocar em situações adversas pra eu realmente falar, não, beleza, vou aprender e vou fazer. Então, eu amo muito essa parte de Deus conhecer a gente individualmente. Porque Ele sabe como é que trata você, Vitória, sabe como trata você, Alan, sabe como trata eu, Vini, assim como todo mundo que está me assistindo aí, Ele sabe como tratar você. Ele sabe como você funciona, a sua mente, Ele te criou. Então, eu acho incrível essa forma dele falar, pô, o Vini funciona desse jeito. Então, eu vou jogar ele, tá ligado? E ele aprende, porque eu não tive uma convivência tão boa com meus pais. Então, eu não tinha de onde adquirir experiência, conhecimentos e etc. Porque meu pai, ele trabalhava e dormia, minha mãe não falava muito comigo, só fazia as coisas de casa, e eu, do lado de fora, não tinha muitos amigos. Então, acabou que eu ficava muito no videogame, e isso me fez ser muito bom, e tipo, me fez ter a carreira que eu tive e tal, mas eu sempre tinha que estar lá fora para eu aprender as coisas. Ou com o pastor, ou com líderes jovens, ou com professores, ou com vendo pessoas fazendo coisa errada e não fazendo para não dar merda igual deu com eles. Então, Deus, Ele sempre soube como me criar. Então, desse jeito, e Ele segue fazendo isso na minha vida até hoje, sabe? Tipo, hoje eu sou empresário e tal, e é cada bucha que me acontece, é cada coisa tão difícil que eu olho e falo, caramba, mano, queria só ficar em casa, sabe? Queria só ficar em casa, entendeu? Eu tenho um volantezinho lá, nossa, velho, eu pego ali, fico jogando Forza Horizon, nossa, ia ser uma maravilha. Inclusive é um jogo muito bom, recomendo pra vocês jogarem. Se você não sabe dirigir, ó, mano, é excelente, sabe? Você pega o volantezinho assim, ó, tem embreagem, cara, você pode passar em embreagem. Mano, é um show. Você tem o cockpit ou só o volante? Não, eu tenho volante, pedal, não tenho o cockpit inteiro, mas aí já é o suficiente, né? Dá pra jogar, dá pra brincar. Daqui a pouco dá pra colocar, né? Tá suave. Isso daí é tranquilo. E essa transição sua, desculpa te cortar, mas tipo... Não, fica à vontade, você pode falar a rodo, entendeu? Você pode, exatamente, ele não pode. Você, ó, o que você quiser perguntar, fica à vontade. Mas assim, você tava falando agora que as coisas mudaram, você precisava ser a diferença agora. Como que foi pra você nessa questão, mas eu acho que foi mais desafiador, porque você estava num lugar onde ninguém era cristão e você voltou para Cristo. E agora você devia começar a influenciar ao invés de ser influenciado. Certo. Como que foi isso para você? Então, como está sendo, né? Você ainda tá nesse meio. Exatamente. Não, graças a Deus não. Graças a Deus não. No sentido mas, de assim, ter o contato com jogos ainda, ter o contato com a galera. Assim, eu não quero que ninguém me entenda mal, tá? O pessoal é muito gente boa, porém, eles não têm os mesmos valores que nós temos. Então, por mais que eles sejam bons, etc e tal, tem alguns valores que eles não preferem não ligar que a gente se importa.
Porque não é porque a gente decidiu isso, é porque está na Bíblia, foi o que Deus falou que é bom. Então, se a pessoa não acredita, não aceitou Jesus Cristo e não segue esse caminho, não necessariamente ela se sente mal por isso. Não necessariamente faz ela uma pessoa ruim, mas também o inferno está cheio de pessoas boas. Então, não necessariamente você ser bonzinho, você ser bom, vai te dar uma vaga no céu. Muito pelo contrário, você tem que aceitar Jesus Cristo como seu único verdadeiro Salvador, se batizar e seguir os caminhos de Deus. A partir dali, não pecar mais. Então, não estou falando mal de nenhuma dessas pessoas, eles são muito meus amigos, gosto muito deles, mas eu sei que é complicado conviver com pessoas que realmente preferem algo que faça atraí-los mais do pecado do que a graça de Jesus Cristo. Então, voltando à sua pergunta, como que está sendo para mim? É complicado, porque eu gosto de ser na minha, tímido e tal, mas quando eu tô na frente da câmera, eu sei fazer meu trabalho, é tipo isso, entendeu? Então eu olho pra Deus e falo, pô, Deus, é complicado, né? Aí ele fala, é complicado, né? Acho que eu vou ter que te dar outro chute na bunda. Eu acho que eu vou ter que te jogar de novo pra você começar a fazer as coisas da maneira certa e do jeito certo. E uma coisa que eu queria falar é que um dia, uma profeta olhou pra mim e falou de uma passagem que eu não lembro a passagem completa, eu só lembro da frase que realmente me marcou, que foi... poderá você ser luz no meio da casa da tribulação, algo assim, que é como se você tivesse, você, Jesus Cristo, no caso, você, Filho de Deus, você tá lá no meio da malícia, de tudo que é ruim, do pecado, do caos, e ser fiel. Quando ela me falou aquilo, eu falei, caraca, mano, eu não fui. E aquilo ali me chocou muito, porque quando eu estava... quando eu era cristão, menor, 14, 15, 16, 17 anos, pô, eu tinha certeza que eu nunca faria algo tão absurdo do jeito que eu fiz, sabe? Eu ficava, pô, mano, não tem como, não, isso daí não rola, tal, etc. E Deus chegou lá e me provou. É como se fosse Elias, sabe? Que Elias olhou e falou, não, Deus, eu era o único, tal, eu tava lá, mas aí Deus olhou pra ele, como assim você era o único? Eu tenho mais 400 lá que estão escondidos na cidade. E aí, Deus confrontou muito a minha vida de 2022, quando eu voltei para Cristo para cá, ele falou, ó, tem isso, tem aquilo outro, tem desse jeito, etc. E querendo ou não, o meu ego, ele inflou demais quando eu tava na Loud, porque eu não podia ser menos, entendeu? Lá você tinha que ser o top. Pô, você tá na Loud, a Loud é o top 1, você é o cara que vai para Mundial, você é o pro player, você sempre tá no topo de tabela, todo mundo fala que você é bom, então você tem que ser. E aí eu aprendi a ser. E aí quando eu voltei para Deus, eu aprendi que eu não tenho que ser. Aprendeu que não era nada. Teve Exatamente. que quebrar muito. Teve que quebrar demais. Deus me amassou assim de um jeito que foi louco. Dentro desse contexto, você falou uma frase que me chamou muito a atenção. Você falou assim, na Lounge eu tinha que ser o top dos tops e lá eu tinha que ser. E isso te deixou sozinho lá em cima, né? Tipo, te levou ao topo de uma montanha, mas lá você estava sozinho. E aí Deus, ele fez você descer para mostrar que estar em comunidade, em comunhão era muito melhor e você, na humildade, teria o que você não teria lá no topo. Caraca, podia encerrar o programa agora, né? Já pode acabar assim. Eu já vou com a minha bunda ardendo depois dessa sentada, tá ligado? Vou embora. Deus dando outro chute, né? Nossa, né, mano? Cara, eu achei que tinha terminado. Desculpa aí. Não, mas tá certo, realmente, verdade. São coisas que eu não consigo explicar, mas eu agradeço muito a Deus por toda a experiência que Ele me dá, por todas as coisas que Ele coloca no meu caminho, porque isso faz realmente total diferença pra mim. Inclusive quando Ele usa pastores pra chicotear minhas costas. Desculpa. Não, fique em paz, pô, fique em paz. A gente é amigo fora daqui. Aqui agora eu não sou mais seu amigo. Mas assim, é isso, eu fico muito feliz de verdade. E realmente, quando você vê o que você consegue conquistar lá fora e você volta, você olha e fala, pô, lá eu tinha prazer, aqui eu tenho felicidade, entendeu? E a felicidade eu acho que é maior que qualquer prazer que eu possa ter na minha vida. Deus. Qualquer prazer momentâneo não cobre a graça e a alegria que é de estar junto com Cristo e com as pessoas que estão ao redor dele. Glória a Deus, glória a Deus. Cara, o assunto tá muito legal o bate-papo. Porém, contudo, entretanto, nós temos que encerrar o nosso programa. Pô, não tem como, tipo, aumentar meia hora aí, não? Vamos fazer um baixo-assinado? Aí você já assina. Eu faço. Isso Eu Primeira posto, assinatura faço 1000 pessoas assinarem também. Posta lá na internet, Fala, né? você coloca lá.
assim, ó, abaixo-assinado para 1 hora de programa, 2. Exatamente. Precisamos de mais tempo, sabe? Eu queria que você falasse das suas redes sociais para a galera que está em casa e quer seguir para conhecer um pouco mais do seu testemunho, da sua história, poder acessar e te mandar uma mensagem e, sabe, dizer que realmente foi tocado por essa palavra que foi ministrada aqui, por mais que seja informal, mas foi uma palavra ministrada. Então, deixa o seu Instagram, os seus contatos, para que a galera possa entrar em contato com você. Tá bom, vou começar pelo WhatsApp, não, tô brincando. Meu 35 Instagram... mil mensagens. Imagina, misericórdia. Ô, já vazou um dia, foi ruim, viu? Nossa! Mas enfim, o meu Instagram, ele é ViniZX, aí é Vini normal, ZX no final. No TikTok é a mesma coisa, só que é Loud ViniZX, que eu ainda não troquei. No YouTube é ViniZX também, então é isso, é ViniZX. Inclusive o ZX tem uma história muito legal, só que aí... não vai dar tempo. Quando tiver 1 hora de programa, ele volta aqui pra contar. Exatamente, entendeu? Esse cara tem um ponto muito forte. Baixo assinado para 1 hora. Olha aí, então fica o baixo assinado aqui já pra 1 hora de programa. Vitória? Gente, muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Vini, muito obrigada. Eu que agradeço. Infelizmente, não conseguimos conhecer mais a sua história, mas em nome de Jesus vamos ter outras oportunidades. Quero fazer outro baixo assinado aqui, ó, que ela tem que falar mais, tá? E não ela é por fala culpa muito minha, tá? pouco. Vou falar mais, gente. Ela ficou meia hora assim olhando pra mim e falou, Pessoal, mas muito obrigada por terem acompanhado a gente até aqui. Fiquem por aqui, que na próxima semana vai ter mais. Nós vamos ter um outro convidado que também vai abençoar a sua vida, tá bom? Então é isso, gente. Deus abençoe. Vini, mais uma vez, obrigada. Que o Senhor continue te usando para influenciar essa geração. Em nome de Jesus. Pessoal, e é isso. Pastora Alain, muito obrigada. Eu agradeço. Deus abençoe, gente. Um beijo. Fiquem com Deus.